Atrás do porto, depois do muro, atrás dos edifícios, tem uma cidade. Uma cidade com mais de 2 séculos. Uma cidade com personagens, histórias, mistérios e muitas vidas. Porto Alegre. Naquele Porto dos Casais, em 1772, chegaram alguns casais de açorianos vindos de várias localidades do continente, como Santo Antônio da Patrulha e Viamão. Eles tentavam se integrar rapidamente e, curiosos, queriam saber tudo sobre o lugar. Então, Francisco, foram vocês que chegaram primeiro aqui? As coisas não são assim tão simples, Pedro. Quanto tempo tu acha que os índios estão por aqui? Também não sei. De acaso posso contar o que sei sobre os portugueses. Diz que lá por 1732, um homem chamado Jerônimo Dornelas já andava por essas bandas. Tempos depois, em 1740, a coroa portuguesa lhe concedeu terras. Mas o que sei, todo mundo sabe, é que ele somente construiu uma fazenda. Não povoou o local. Cada açoriano que vivia no Porto dos Casais trazia as lembranças de sua terra, da chegada em Santa Catarina e da vinda para o continente de São Pedro a partir de 1751. Eles tinham desembarcado com a promessa de que iriam para as missões. Isso nunca aconteceu. Quando cheguei aqui em 1752, vieram junto comigo uns 60 casais. Aí nasceu esse povoado que você está vendo. E Jerônimo Dornelas? A situação entre a gente e Jerônimo Dornelas sempre foi complicada. Ele não gostava da nossa presença e um açoriano chegou até a ser assassinado. Mas depois Jerônimo foi embora para Triunfo. E vocês? Nada fizeram a Jerônimo? Beijo, Pedro. Tenho que ir embora. Naquele 1772, o Porto dos Casais foi separado de Viamão. E no ano seguinte, o lugar que passou a ser chamado de Freguesia de Nossa Senhora da Mãe de Deus de Porto Alegre já era a capital do continente de São Pedro. Viva Porto dos Casais! Viva! Os primeiros açorianos presenciaram fatos que construíram a cidade. Mas a história vai prosseguir com novos personagens, alguns sem nome, outros conhecidos. Todos farão parte do mosaico que se tornará o Rio Grande do Sul. Em 1809, Porto Alegre se torna um município, é uma reorganização administrativa do Estado que é dividida em 4 municípios, que a partir daí vão administrar um conjunto de outras vilas que existem. Porto Alegre se torna a cidade em 1822, E aí, se tornando a cidade, ela vai ter uma série de privilégios, Inclusive, ela vai contar com visitas imperiais, E vai ter uma outra perspectiva dentro desse império. O químico Francisco Xavier Ferreira era conhecido como Chico da Botica e morava em Rio Grande. Mas ele foi um dos personagens fundamentais da transformação de Porto Alegre em cidade. Ele nunca largou a farmácia, mesmo sendo advogado, deputado e peça-chave para convencer Dom Pedro I de que Porto Alegre merecia ser uma cidade. Assim como outras cidades brasileiras, alguns outros portos, é uma cidade negra, onde se observa que a maioria das pessoas que circulam pela rua, fazem a maioria dos trabalhos, são homens, mulheres, crianças negras. Depois nós temos uma população branca, pobre, que também circula, faz uma série de trabalhos, Os caixeiros, os que trabalham nas vendas, e uma elite que está ligada à terra, uma elite que está ligada ao comércio, uma elite que faz uma série de trabalhos, e os profissionais liberais. Independente da classe, todos sofreram com a cólera de 1855. Mais de 1000 pessoas morreram. Nas ruas, tonéis de alcatrão ardiam durante a noite para dar fim à peste.
Depois da cólera, a cidade começou a crescer. O movimento aumentou e o número de jornais também. Em 1863, Porto Alegre chegou a ter mais de 6 jornais. Desde a segunda metade do século XIX, já começamos a ter aqui estabelecimentos comerciais de maior porte, bancos e fábricas. E isso vai dar a Porto Alegre um perfil que lhe permitirá crescer mais. Em 1872, surge a Companhia Carris, e essa Companhia Carris começa a propiciar um transporte por bonde puxado a burro, que era chamado machambomba, e certamente tinha que ter prevenção contra enjoo, tais as sacudidelas que levavam o sujeito que viajava nesse tipo de condução. Na época dos primeiros bondes, muitos personagens marcaram a cidade. Um deles foi Alexandre, o primeiro entregador de jornais. Alexandre sem sobrenome, mas com vaidade. Se vestia de nobre para entregar os jornais com as notícias, os escândalos e as loucuras da província. Corpo Santo era considerado como louco. Ele escreve 17 peças que fogem aos padrões da época. E, inclusive, ele só foi montado, né, os textos dele só foram montados um século depois. A cidade pela qual Corpo Santo caminha, nos fins do século XIX, já é muito diferente daquela freguesia de 1772. Continente de São Pedro, Porto Alegre, início do século XX. Em 1934. Érico Veríssimo e Mário Quintana ainda não sabem, mas se tornarão os escritores mais célebres da cidade. As casas estão todas fechadas. Todo mundo já foi dormir, Mário. Amanhã passará o Zeppelin. Eu adoro o verbo passar. A cidade dormiu cedo. No dia 29 de junho, Porto Alegre acordou na primeira hora. Todos procuravam o melhor lugar para ver o dirigível. O Zeppelin alemão chegou quase às 2 da tarde e ficou 15 minutos fazendo manobras. Foi em 41. Começou a chover em fim de abril e não parou mais. Encheu tudo. Ficou toda a Praça da Alfândega, Rua da Praia, ficou tudo inundado. Ficou de tal maneira que todos tinham que sair das suas casas em barcos. Eu comecei a fazer reportagem sobre enchente. E fazia poesia sobre enchente, fazia poesia mesmo, fazendo poesia sobre enchente. Mais tarde, um pouco, fizeram então aquele paredão que deve aparecer aqui atrás para conter as águas. Mas nem tudo era enchente na década de 40. Porto Alegre já era a metrópole do estado, com grande desenvolvimento industrial e comercial. E em 1947, uma das músicas mais célebres de Lupicínio Rodrigues foi gravada. As músicas de Lupe certamente influenciaram essa menina da Vila Iapeí. Elis Regina, mais tarde, faria sucesso em todo o Brasil, cantando inclusive músicas de Lupicínio Rodrigues. Elis deixou Porto Alegre no início dos anos 60.
Porto Alegre já não ficava restrita ao centro e tinha avançado em diversas direções. Começavam a ser construídos os viadutos. Duas cores, dois clubes incendeiam o coração dos porto-alegrenses, dos gaúchos de todo o estado. Olha aí o Estádio Olímpico do Grêmio Porto-Alegrense. Grêmio e Inter. Primeira coisa que vem à cabeça é a rivalidade. Eu fui no estádio último do Grenal, foi o Inter perdeu de 1-0 o gol do Ronaldinho. Tem um que marcou pela tristeza que foi no Olímpico, quando o Grêmio perdeu de 5-1. Pegam pra valer. É o que dá graça ao futebol gaúcho, é a rivalidade. Eu gozo, me arreio, mas gás, assim, de agressão física, nunca. O Inter não vive sem Grêmio, o Grêmio não vive sem Inter. Para fazer o cruzamento, atenção, demorou, atirou forte para o... A história dos Grenais se confunde com a história da cidade. Ver os Grenais dos anos 80 é lembrar também da construção dos shopping centers, do fechamento de muitas salas de cinema e de um fenômeno raro. Nevou em Porto Alegre em 1984. A neve que começou a cair 15 para as 4 da tarde continua causando surpresa nos porto-alegrenses e continua também acumulando no vidro dos carros. Olhem só quanto gelo. A neve, a princípio, era uma chuva congelada e depois se transformou em neve mesmo. Eu saí caminhando ali pela Independência e a neve caía na minha cabeça. Eu nunca mais nevou aqui. Hoje, quando eu quero que algo impossível aconteça, eu penso, se já nevou em Porto Alegre. Quando eu quero que algo de impossível aconteça, eu penso no século XX. O século XX teve tantas transformações, muitas delas soam como ficção ou fatos impossíveis. Cerca de 10 milhões de gaúchos acompanharam essas mudanças. Eu nasci em 1913, eu assisti à construção parcial do Palácio do Governo, como assisti da Catedral Metropolitana Estadual. Eu era guri, eu brincava em cima dos alicerces. Saía do Rosário e ia para lá brincar em cima dos alicerces. A época da guerra foi uma época triste, Diz que não tinha as mercadorias, né? 1954, com a morte de Getúlio, veio um quebra-quebra muito feio em Porto Alegre e atingiu o nosso bairro aqui muito, né? Bairro Bonfim. A morte de Getúlio em 54, veio a legalidade. Depois veio a contra-legalidade, que veio os generais deram troco, sempre uma luta. Mas o Rio Grande do Sul é muito de luta, né? 4, 5 mil! Queremos eleger o presidente do Brasil! Porto Alegre é a cidade que recebe gaúchos de todos os cantos do estado. É a cidade que não envelhece, que se transforma, como escreveu o cronista Aquiles Porto Alegre. Antiga, moderna, trágica, alegre, múltipla e única. Única porque cada um vê a cidade com o seu passado, presente e futuro do jeito que quiser. Não se sabe com certeza em que parte do Rio Grande chegou há 12 mil anos o primeiro ser humano. Mas a nossa história tinha iniciado muito antes do que se imagina. Por esses campos, praias e montanhas, um povo construiu sua identidade e escreveu a história do continente de São Pedro a ferro